Olá, pessoal! Sou eu de novo, André Hedlund, com o podcast O Fator Coruja. Homenagem ao meu livro que eu quero que vocês leiam, tá? Eu vou insistir em todos os episódios aqui porque eu acho que o livro ficou legal, mas enfim, eu quero a opinião de vocês. E hoje eu tô aqui gravando esse episódio de um hotel. Acho que eu vou gravar em vários hotéis aí, né? Vou aproveitar que eu tenho esse tempo ocioso, né? Para falar sobre um tema extremamente importante que eu abordei num livro sensacional que eu tô indo, inclusive, para o lançamento em São Paulo. Aí eu já gravo outro episódio lá, mas eu decidi gravar esse antes. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, só para vocês terem uma ideia que time maravilhoso está nesse livro, gente. Olha, foi editado pelo grande Maurício Souza Neto. O nome do livro, o título é Educação Bilíngue no Contexto Brasileiro, Perguntas e Respostas, volume 1, Línguas de Prestígio, então, organizado pelo grande Maurício, com o time maravilhoso de, olha só, Antonieta Megali, Luciana Brentano, Michele Elcadre, Renata Conde, Raul Oliveira Paraná, quem mais? Gabriela Pinsdorf, Camila Dias, nossa, tem tanta gente boa. Pedro Ribeiro, Bruno Andrade, eu, Mirella Ramaciotti, a minha grande mentora, fundadora do nosso querido Brastiço MBE-SIG, que é o grupo de interesse em mente, cérebro e educação. Samantha Vitena, enfim, César Bizeto, Nayara Costa, assim, maravilhoso. E o que é o tópico, né, que eu abordei? A Mirella fala também sobre isso no capítulo anterior ao meu, neurodiversidade. Então hoje a gente vai falar nesse episódio aqui sobre neurodiversidade. Eu vou focar principalmente em, assim, não vou falar de nenhuma neurodiversidade de maneira muito específica, né? Ou de nenhuma condição, vamos dizer assim, de maneira muito específica. Eu vou falar de maneira muito genérica, mas eu vou falar de dois tópicos que eu abordo no meu capítulo que eu acho que todo mundo deveria conhecer, principalmente quem está na educação. Então hoje, o episódio do Fator Coruja vai ser sobre acomodação e modificação. Então vamos lá, gente. Quem quiser, inclusive, peça o livro. Olha, eu vou deixar o link em algum lugar aqui para vocês. Vocês vão pedir esse livro, vocês vão ler, principalmente quem está em educação bilíngue hoje em dia. E vocês vão mandar pra gente, né? Editora Pontes Editores, é isso? A gente vai fazer eu acho que eu vou postar esse episódio aqui do podcast depois, então nem vou falar. Mas enfim, a gente vai fazer em São Paulo, daqui a pouco, daqui a uma semana eu tô lá em São Paulo. Infelizmente eu já vou ter estado em São Paulo. Olha só que construção linda, né? Para quem gosta de línguas como eu, terei estado em São Paulo, né? E vocês vão assistir esse podcast aqui depois. Então, já estarei com o livro em mãos quando vocês assistirem esse podcast. Que maravilha, né? Essa coisa do tempo. Eu adoro física, essa coisa do espaço-tempo, Einstein, enfim, já estou desviando do assunto aqui, né? O TDAH que me puxou, que tem relação com neurodiversidade. O que é neurodiversidade, gente? A gente tem que entender o seguinte. Eu escrevi há algum tempo no meu blog que era EDC Rocks, né? E depois eu transformei, que o nosso cérebro ele vem evoluindo há algumas centenas de milhares de anos, se não, né, para a gente ser mais assim otimistas, talvez até 1 milhão de anos ou mais, né? Então vamos pensar assim, especificamente no Homo sapiens. Nós somos Homo sapiens. A gente existe nesse planeta há, sei lá, mais entre 200 e 400 mil anos, né, como Homo sapiens. E a gente vem de um processo de evolução que, se a gente pensar nos hominídeos, né, então se a gente pensar assim, quando a gente se separou lá dos nossos primos chimpanzés e bonobos, que isso faz mais ou menos, de acordo com os registros arqueológicos aí, 7 milhões de anos, ou entre 7 e 9 milhões de anos, se eu não estou enganado. E aí a gente começou a caminhar, fazer um outro caminho, né? Então faz muito tempo. Então nessa época aí, até hoje, a gente foi
passando por muitas provações, a gente foi passando por muitas experiências e a seleção natural agiu. E aí a gente chegou onde a gente está, né? Então a gente tem vários antecessores, né? Ou antepassados aí nessa trilha evolutiva ou evolucionária, vamos dizer assim. E se a gente pensar nos primeiros hominídeos que tiveram algum tipo de linguagem mais sofisticado, né? E assim, estou me baseando muito nas obras de alguns autores que eu uso quando dou aula na PUC do Paraná. Eu tenho uma disciplina que fala sobre a evolução da linguagem, né? Então, um deles foi meu professor, o grande professor Paul Howard Jones, né? Que eu aconselho aqui, quem quiser saber mais, corra atrás dele, porque ele fala sobre a evolução do cérebro, a evolução da vida, evolução da aprendizagem. Então, ele vai falar sobre a evolução da linguagem. Então, ele é um deles. O outro foi o grande Michael Corballis, né, que escreveu um livro, se eu não me engano, o título, eu não sei se ele foi traduzido para o português, mas em inglês é The Truth About Language, a verdade sobre a linguagem ou as línguas, né? Então, falar de linguagem de maneira geral. E dois outros, né? E principalmente eu vou focar só em um, o controverso, eu diria, Dan Everett, que escreveu How Language Began. Então, como a língua ou linguagem, né, começou. E o que eles dizem? Muitos, né, inclusive o Paul Howard Jones, eles concordam que as primeiras, vamos dizer assim, tribos ou comunidades de hominídeos que tiveram a linguagem desenvolvida, né? Eu falo língua, linguagem, é diferente, né? A gente pode falar que matemática é linguagem, a música é linguagem, mas língua a gente está falando de idioma, né? E foram os Homo erectus, né? Por quê? Porque eles tinham uma vantagem evolutiva que era o bipedalismo. Então, Homo erectus, erecto, ficava em pé. Então, eram bípedes e por isso tinham as mãos livres, né? Quem tá me assistindo tá vendo que eu tô gesticulando o tempo todo. Quem tá me escutando, se puder assistir o episódio, vocês vão ver que toda hora eu tô usando as mãos aqui. E a gente faz isso, né? A gente usa muito as mãos, então a linguagem de sinais, né? É provavelmente a antecessora, predecessora da linguagem falada. Então a gente primeiro usou a linguagem corporal e depois a gente focou aqui no aparato vocal, né? nas cordas vocais, na língua, na boca, enfim. Olha que interessante, né, gente? E por que eu estou falando disso? Porque isso quer dizer que, ao longo do tempo, o nosso cérebro ele foi se adaptando e foi se ajustando. É essa palavra que eu estou falando, que eu estou pensando. Se ajustando a muitas coisas que foram acontecendo. Isso é muito interessante a gente perceber porque tem tudo a ver com neurodiversidade. Né? O cérebro ele foi se adaptando às realidades do mundo. E olha só, faz quanto tempo, por exemplo, que a linguagem escrita existe? Então vamos pensar assim, né? Se o Homo erectus que tem aí, ó, o Homo erectus, se a gente olhar para os registros históricos, o Homo erectus tem 2 milhões de anos. 2 milhões de anos, ou 2 ponto alguma coisa, 2,1 ou algo assim, milhões de anos, né, na Terra. E aí foi extinto, né? E aí outros hominídeos foram surgindo paralelamente, né? E eles iam ganhando mais território porque iam se adaptando melhor, mas o Homo erectus foi o hominídeo mais bem sucedido da Terra. Se a gente está aqui há 200, 400 mil anos, o Homo erectus acho que viveu na Terra por mais de 1 milhão de anos, se eu não estou enganado. Olha só, então foi muito bem sucedido, né? Viveu por muito tempo na Terra, mais do que os que vieram antes e mais do que os que vieram depois, inclusive a gente. Por quê? Porque desenvolveu uma maneira de comunicação muito sofisticada, né? Língua, a língua mesmo, que aí eles usaram a linguagem e criaram a sua própria língua. E a língua falada, então, já existe há um bom tempo, a língua escrita não, a linguagem escrita não.
quer dizer que o nosso cérebro está adaptado a uma realidade, e aí falando especificamente de Homo sapiens, né? Vamos pensar assim, 200, 300 até 400 mil anos, se a gente está nessa terra como Homo sapiens, por tanto tempo assim, e a linguagem escrita apareceu aonde? Lá na Suméria antiga, lembram disso, gente? Mesopotâmia, vocês lembram das aulas de história? Então a gente tem a escrita cuneiforme, que aparece há o que? Há uns 6.000 antes de Cristo, é isso? Mais ou menos? Então a gente tem a linguagem escrita aí aparecendo lá quase um pouquinho depois ou junto com aquela tal da revolução agrícola, né? Que a gente aprendeu a plantar, a colher, que a gente deixou de ser nômade, ficamos mais sedentários. Então foi mais ou menos ali 10 mil anos atrás, 8, 9, alguma coisa assim. 6.000 anos antes de Cristo, né? E aí? Então, essa é a linguagem escrita. O nosso cérebro estava completamente adaptado a uma realidade em que não havia linguagem escrita. A gente tinha as pinturas rupestres, né? Nas cavernas, a gente conversava, a gente usava sinais, tudo mais, mas a linguagem escrita não aconteceu. E aí? E aí, para não falar demais, vamos entrar na questão da neurodiversidade, acomodação e modificação. O que isso quer dizer? Quer dizer que muitas das divergências ou diferenças que a gente encontra no cérebro são completamente esperadas, primeira coisa, né? Porque tem alguns cérebros que não se adaptaram muito bem, vamos dizer assim, à linguagem escrita. Então eu estou falando especificamente aqui, ó, para dar um exemplo, né? Pessoas que têm dislexia. Quando a gente fala de neurodiversidade, a gente está falando de cérebros diferentes, que são configurados de maneira única, né? Que entendem o mundo de maneira diferente. E a gente tem que tomar muito cuidado para não excluir essas pessoas, a gente tem que incluí-las, né? E como é que a gente faz isso? Através da ideia de acomodação e modificação, tá? Então, estou falando isso agora por causa do livro, eu escrevi sobre isso e daqui a algumas semanas eu vou falar numa conferência, a APAC, que é a Associação de Professores da Catalunha, né? De Barcelona. Então, eu vou falar sobre isso, vou falar sobre UDL, que é Universal Design for Learning, ou seja, é um desenho universal para a aprendizagem. É como que a gente inclui o pessoal que é neurodiverso. Eu me incluo nesse grupo, né, com um TDAH, apesar, né, eu já falei para vocês aqui num episódio, né, que eu tenho um TDAH, vamos dizer assim, que é não tão severo, não é tão descontrolado assim, eu consigo ter uma vida funcional, mas eu peco, eu tenho muitas dificuldades com várias coisas, com organização, muitas vezes com prazos, apesar de, né, conseguir cumprir a maioria, mas assim, de fazer as coisas, ter a motivação de fazer coisas que eu não tenho muito interesse, que muita gente vai falar, eu também tenho, mas eu tenho o diagnóstico, então é importante trabalhar com um profissional para entender, para se entender e para entender também os nossos alunos e alunas, né? Mas o que é acomodação e modificação e por que isso importa na hora de neurodiversidade, quando a gente trabalha com esses alunos e alunas na nossa sala de aula? Porque, gente, a gente quer incluir. Para incluir, a gente quer colocar junto, né? A gente quer abraçar essas diferenças. O mundo é diferente, o mundo é diverso, a gente tem que aprender a conviver, a abraçar e a acolher, né? Principalmente. E duas coisas que nós podemos fazer são justamente essas, acomodação e modificação. Quando a gente acomoda, a gente vai criar condições para que a pessoa neurodiversa consiga acompanhar o mesmo currículo que as pessoas que não são neurodiversas, são pessoas típicas, né? Então a gente pode falar de atípico e atípica e típicos, né? Neurotípico, por exemplo, que tem um cérebro que está bem adaptado, né, à necessidade de entender e lidar e manipular com a linguagem escrita, que é uma das coisas, né, que eu foquei aqui, mas também as necessidades de interação social, né? Então, quando a gente vai pensar em autismo, por exemplo, meu irmão é autista severo, o Jonas. Ele tem uma grande dificuldade não verbal, inclusive não fala,
de interagir socialmente. Então ele faz coisas que ele não deveria fazer socialmente, que não são aceitas socialmente, né? E aí como é que a gente faz? Para acomodar ou para modificar. No caso dele, a gente teve que modificar muitas coisas, né? E eu posso falar disso num outro episódio só sobre autismo, mas vocês deixem os comentários. Não se esqueçam, né, de entrar aqui no canal, sigam o canal, cliquem aí no botãozinho, no sininho para sempre receber as notificações, tá? Então, quando eu acomodo as necessidades de alguém que tem um cérebro atípico, eu estou fazendo pequenas concessões, vamos dizer assim, para que essas pessoas consigam seguir o currículo. Para dar um exemplo bem simples, a pessoa disléxica, que não consegue muitas vezes acompanhar ou o texto, porque o texto está muito junto, tem muitas letras juntas, o que a gente pode fazer? Espaçamento. A gente aumenta o espaçamento, aumenta a fonte, inclusive o tamanho da fonte. Tem muitas coisas possíveis de fazer. Só que o texto é o mesmo. O texto é igual. Todo mundo que tem o cérebro típico está lendo o mesmo texto. Só que para essa pessoa a gente precisa colocar um texto maior. Eu participei de assim, né, indiretamente, quando eu estava trabalhando como mentor bilíngue, de uma situação muito bonita, que foi a criança que ela tinha uma condição visual, que, enfim, ela não enxergava como as pessoas típicas, vamos dizer assim, né? Então, ela tinha uma deficiência visual. A gente pode e deve dizer que é uma pessoa com deficiência, né? A gente fala PCD. Então você pode ter uma deficiência física, você pode ter uma deficiência intelectual, né? Nesse caso ela tinha uma deficiência visual. A pessoa que tem deficiência visual não consegue acompanhar os materiais típicos, que são feitos para pessoas típicas. O que a gente fez então, né? Criamos um material impresso muito maior, com as fontes maiores, com as ilustrações maiores e tudo mais, e a gente teve o privilégio de ver quando ela recebeu esse material, quando ela abriu e viu, assim, a diferença que faz, né, gente? Olha só, eu fico até emocionado aqui, porque é isso que a gente tem que fazer, né? A gente tem que criar condições. Nada do livro foi mudado. O conteúdo do livro é igual. Então, a gente acomodou aquela necessidade que ela tem, né, de compensar essa deficiência visual. Quando a gente modifica, aí a gente cria mudanças significativas. Então, normalmente, a modificação tem a ver com cérebros atípicos que têm uma deficiência mais intensa, vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, o meu irmão Jonas, ele não é verbal, ele não consegue ler, não consegue escrever, ele não se comunica oralmente. Então, dentro de uma sala de aula, quando, né, ele fazia aula na escola, não fazia muito sentido colocá-lo em algumas atividades porque simplesmente elas não tinham nenhum benefício cognitivo intelectual para ele, inclusive frustravam. E quem conhece o autismo, né, sabe que quando a criança recebe muitos estímulos, ela pode perder o controle, ficar até agressiva. Então não fazia bem. Então a gente teve uma equipe que acompanhou o Jonas, né? Infelizmente, ele teve pouco progresso, né, intelectual, como era de se esperar com o tipo de autismo que ele tinha, com o nível, né? Mas a gente pode pensar numa pessoa que tem um nível moderado ou leve de autismo, que essa pessoa talvez ela não trabalhe muito bem em grupos. Qual é a modificação que eu vou fazer, né? Então, assim, pode ser uma acomodação, na verdade, né? Eu vou tirá-la do trabalho em grupo e ela vai trabalhar melhor isoladamente sozinha. É claro que a gente também quer promover mais interação social. Então, nesse caso, pode ser uma acomodação. Então, eu não vou mudar o currículo em si, mas eu posso facilitar, e aí seria uma modificação, posso, muitas vezes, dependendo do nível, posso reduzir a dificuldade do texto, ou eu posso, em vez de mostrar um vídeo que tem muitas luzes e coisas que podem afetar, né, a paz, vamos dizer assim, dessa pessoa, dessa criança, desse adolescente, então, em vez de assistir o vídeo, eles vão ler uma coisa, vão escutar um podcast. Então, eu estou
modificando, né? Se o conteúdo for exatamente o mesmo, talvez eu nem esteja modificando tanto assim, né? Mas pode ser que o conteúdo foi alterado de maneira significativa para que essa criança consiga fazer o que ela tem que fazer, né? Então esses são os dois grandes trunfos, né, que a gente tem que ter como educadores, como família também, como é que a gente usa acomodação e modificação. Então, muitas vezes, para finalizar, gente, olha, já estou passando uns 20 minutos de novo, mas sempre vai estar nessa faixa aí, né? A gente tem que lembrar que crianças neurodiversas, crianças atípicas e adultos também merecem nosso respeito e a inclusão na sociedade, né? Precisam ser abraçadas, acolhidas. E a gente tem que fazer, então, acomodação, acomodar essas necessidades que essas pessoas têm, né? E eu me incluo nisso. Então, por exemplo, o que seria uma acomodação para trabalhar com o André? O André se distrai com mais facilidade porque ele tem TDAH, né? Então, reduzir os distratores, tirar os distratores. Dependendo do que eu tenho que fazer, me dá um pouquinho mais de tempo, mas eu compenso com outras coisas também, porque eu já falei para vocês, né? Eu tenho um funcionamento até que bom, vamos dizer assim, mas tem gente que tem um TDAH tão severo que não consegue prestar atenção, né? E aí a gente tem que fazer uma acomodação de dar mais tempo, ou às vezes a gente tem até que fazer uma modificação significativa em como a gente vai avaliar esse aluno, essa aluna, né? Então, as notas, como é que elas vão ser dadas, de que maneira, a gente tem que levar isso em consideração, né? Então, enfim, tem várias coisas. Mas a gente tem que abraçar, acolher, a gente tem que acomodar e modificar de acordo com a deficiência, com a necessidade, seja ela intelectual, seja ela física, tá certo, gente? Acomodação e modificação. Esse aqui foi mais um episódio de O Fator Coruja Podcast. Lembrando que O Fator Coruja é o meu livro, que vocês vão comprar e vão ler. E também é o clube de assinaturas O Fator Coruja para professores, professoras, educadores, profissionais da educação de modo geral, pessoas com e sem necessidades específicas, pessoas que, enfim, são famílias e querem entender melhor como aprender a aprender e coisas relacionadas à educação. Façam parte, entrem lá. Tem o plano mensal e tem o plano anual, que dá acesso a entrevistas, sessões exclusivas ao vivo comigo, tá? E não se esqueçam de comprar esse livro maravilhoso que foi organizado pelo Maurício, mas está aí com tanta gente maravilhosa, né? O nome do livro completinho: Educação Bilíngue no Contexto Brasileiro, Perguntas e Respostas, volume 1, Línguas de Prestígio, tá? É isso aí, procurem esse livro que vai valer a pena, principalmente se você trabalha em educação bilíngue, né? Tchau, tchau, até o próximo episódio, gente. Tchau, tchau.